Turma do Propósito, muito boa noite, meu querido irmão. Que alegria poder estar com você aqui nesse início de semana, segundo dia da semana hoje. Nós vamos juntos para meditar em Deuteronômio capítulo 9. Você que chegou agora, seja bem-vindo ao nosso grupo. Lembrando que o propósito consiste em 3 passos: ler um capítulo da Bíblia por dia, falar com o Senhor todos os dias, orar. Nós estamos orando por você, ore também. E mais, meu querido irmão, nós precisamos juntos mudar. Todos nós precisamos de mudança. Olha aquilo aí que te fere alguém que você ama, te prejudica, e busque a ajuda do Senhor, você vai poder contar com Ele. Queria mostrar para os irmãos aqui a Bíblia do grupo Propósito, a Bíblia estilizada. Nós vamos sortear no último capítulo de Deuteronômio. Vamos ter uma live onde nós sortearemos aí 2 Bíblias. Uma para presentear quem está conosco no grupo. Às vezes a pessoa não pode participar naquele horário da live, então é justo que a gente sorteie uma dessas Bíblias para quem está no grupo, e uma ou mais serão sorteadas para quem estiver aí participando da live. Então vamos lá para o capítulo 9, um capítulo extremamente interessante, porque ele vai falar muito para nós sobre a natureza da salvação que Deus opera em nós. Então eu quero olhar para esse capítulo e fazer um paralelo com aquilo que Deus fez em nossas vidas através de Cristo. Lá no capítulo 9, Moisés ele dá um recado a Israel dizendo: ouve, Israel, ouve. Então Moisés está dizendo, o que eu estou dizendo, o que eu estou falando para vocês aqui, não é para ser ignorado, é para ser ouvido, não de maneira involuntária, mas é para ser ouvido com atenção. Ouve, ó Israel. Lembre que vocês estão passando hoje o Jordão. O Jordão era o que marcava o limite daquela peregrinação para o ingresso da terra prometida. Assim como muitos hinos, cânticos cristãos antigos descrevem o Jordão como a nossa passagem à morte, quando nós então adentramos o céu, vamos nos encontrar com o Senhor. Nesse caso aqui era a separação entre aquele período, aquela região desértica, por onde eles peregrinaram, para a terra que mana leite e mel, que era que o Senhor havia prometido. Vamos lembrar que a terra que mana leite e mel é um símbolo do céu, um símbolo daquilo que Cristo conquistou para nós na cruz através do seu sacrifício. E aqui Moisés vem lembrar o seguinte: olha, vocês estão atravessando e vocês vão possuir, e lá do outro lado tem nações que querem impedir vocês de entrarem nessa terra, que querem impedir que vocês tomem posse. Tem nações lá maiores e mais fortes. Então o próprio Moisés está dizendo o que os espias falaram lá no começo. Lembre, os espias que foram trazer o relatório, eles voltaram com esse relatório e disseram: olha, o povo tem lá é grande, é alto, as cidades são fortificadas. Então aqui Moisés está dizendo para o povo a verdade. Ele falou assim: olha, lá os povos que têm lá são maiores que vocês, mais estruturados que vocês, mais fortes que vocês, as cidades são grandes e amuralhadas até o céu, o povo é grande, é alto mesmo, são filhos de Anaquim. E havia um ditado onde eles diziam: quem poderia contra os filhos de Anak, ou seja, quem poderia contra os gigantes. Eram chamados gigantes naquela época, eles eram considerados aí imbatíveis, de acordo com esse ditado que é citado aqui, esse provérbio que é citado no versículo 2. E aí fica a pergunta: quem é que pode contra os gigantes? Irmãos, o acesso ao céu, ao homem pelas suas próprias forças, é impossível. Existe uma barreira gigantesca. Existem gigantes muito maiores que nós que nos impediriam de chegarmos lá. Ninguém pode chegar ao céu se não for perfeito. Quem de nós é perfeito? Quem de nós não tem pecado? Todos nós pecamos. Então nós temos o acusador que nos acusava de dia e de noite diante do Senhor, que é Satanás. Temos a própria palavra de Deus que diz que a alma que pecasse, essa morreria. Portanto, temos aparentemente barreiras intransponíveis, gigantes que não podem ser derrotados, não podem ser vencidos. Só que aí aquilo que é impossível ao homem não é impossível a Deus. E fica a pergunta, do provérbio: quem poderá resistir aos filhos de Anak? Quem pode com esses gigantes? A resposta vem: sabe, pois hoje que o Senhor teu Deus passa diante de ti, é fogo que consome, e destruirá e subjugará diante de ti, e assim desapossará depressa, e farás perecer como te prometeu o Senhor. Lembrando que fogo, irmãos, queima tudo, queima o pequeno, queima o grande. O fogo é na proporção do tamanho da coisa queimada. Então aqui o Senhor diz: ninguém pode com os gigantes, mas eu posso, eu vou à frente de vocês. E aí, esse é o símbolo perfeito da nossa salvação. Um homem jamais poderia salvar-se a si mesmo. Ninguém poderia transpor essa barreira que nós mesmos estabelecemos pelo nosso pecado. Nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. O homem, quando pecou, escolheu dar as costas a Deus, escolheu afastar-se de Deus, escolheu a morte ao invés da vida. E aqui o Senhor Deus vem mudar a história do homem. Ele faz o que não é possível ao homem e ele derrota os gigantes. Como é que ele faz isso? Lembrando, irmãos, que, como eu falei, esse texto faz um paralelo, eu acredito, com aquilo que Deus opera em nós através de Cristo. No versículo 4, o Senhor vai dizer o seguinte: olha, quando o Senhor teu Deus estiver lançado diante de ti, os gigantes, não fiquem envaidecidos e não tenham justiça própria. Porque de vez em quando você encontra pessoas contando aquilo que Deus fez por eles, e pessoas contando no sentido assim, meio que dando a entender que são merecedores de todas as bênçãos de Deus. Meu querido irmão, nenhum de nós é merecedor das bênçãos graciosas do nosso Deus. Tudo que Ele faz por nós é graça. Ele faz sim, é porque merecemos? Não. É porque Ele é misericordioso, gracioso para conosco. Então o texto aqui no versículo 4 vai dizer assim: olha, quando estiver lançado, não fala, não digas no teu coração: por causa da minha justiça é que o Senhor trouxe essa terra. Não faça isso. Não faça isso. Porque pela maldade dessas gerações é que o Senhor lança diante de ti. Aquelas nações que estavam ali haviam se tornado arrogantes, achavam que não precisavam de deuses, de Deus, portanto criaram outros deuses, deuses que refletiam a sua arrogância, a sua soberba, deuses que eles mesmos criaram, que eram nada mais que um reflexo, era um reflexo deles mesmos, O homem tem mania de criar deuses que é o reflexo de si.
para que ele possa ter um Deus de acordo com os seus ideais, de acordo com as suas projeções, de acordo com o seu planejamento, um Deus que apoie toda a sua vaidade, toda a sua corrupção, todo o seu engano, todas as suas compulsões. E o nosso Deus não é assim, irmãos. O nosso Deus é único, verdadeiro e santo. É diferente do que o homem é. Então, se você tem um Deus que é o espelho do homem, saiba que esse Deus não é nada mais, nada menos do que a projeção daquele próprio indivíduo. Portanto, olha só, aqui o Senhor vai lembrar, não é por causa da sua justiça, nem pela retitude do seu coração que vocês vão entrar nessa terra, mas é pela maldade dessas nações. Então o Senhor não está dando aquela terra a eles porque eles eram bons ou retos. O Senhor estava dando aquela terra a eles porque as nações que estavam ali haviam atingido o seu limite de maldade. Vamos lembrar que ali era comum o sacrifício de crianças, a corrupção moral, sexual, o que a Bíblia diz muito, né, sobre o torcer o direito daquele que é necessitado, do pobre e da viúva. Isso tudo havia naquelas nações. Não havia separação, por exemplo, entre o relacionamento de parentes muito próximos. Então era muito comum um abuso, era uma cultura que já havia aceitado tudo isso. E, no entanto, a gente viu, se eu não me engano, no livro de Êxodo, o Senhor dizendo para Israel, quando vocês chegarem lá, não façam nem como os egípcios, nem como os povos que estão em Canaã. Por exemplo, lá no Egito, para o faraó manter-se no poder e manter o poder dentro da família, ele casava-se com as suas próprias irmãs. E a gente sabe que isso é uma perversão para qualquer um até os dias de hoje, e só pensa nessa hipótese quem realmente não tem um juízo perfeito, porque isso é abominável aos olhos do Senhor. E eram coisas que aconteciam, eu só estou dando um exemplo. Então preste atenção, meu querido irmão, o Senhor está dizendo, olha, não é por causa da retitude do seu coração. Meu querido irmão, você é um salvo. Você que está me ouvindo, se morresse hoje, agora, teria certeza de que iria para o céu? Eu espero que sim, porque a Bíblia nos diz que nós podemos ter essa certeza. Se você não tem, pode ficar conosco aqui, que eu tenho certeza que ao final da nossa jornada, você vai saber de tudo que você precisa para tomar essa decisão e ter a certeza aí da sua vida eterna, da sua salvação. Mas eu quero dizer para você que tem essa certeza, e para você que quer ter, que ela não depende da retidão do seu coração. Nenhum de nós aqui é reto aos olhos do Senhor, somos pecadores. Porque o Senhor diz aqui, olha no versículo 6, Moisés diz, né? Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá, porque vocês são um povo de dura serviço, coluna dura. Eles não se dobravam, vocês são um povo que não se humilha, vocês são um povo que acha que é alguma coisa. E aí, pegando um gancho, eu quero dizer para você, meu irmão, não cultive o sentimento da soberba. Se tem algo que Deus detesta, de uma maneira muito clara, e condena veementemente, é a soberba, é a arrogância. A arrogância é quando eu acho que eu sou algo, e eu não sou. Em relação ao meu irmão, eu sou igual. Em relação a Deus, eu não sou ninguém. Se eu, em relação ao meu próximo, acho que sou melhor, em relação a Deus, eu acho que sou digno, eu preciso reavaliar minha caminhada. Por isso, irmãos, que nós caminhamos, muitas vezes, de uma maneira desajustada com o nosso próximo. Porque nós achamos que merecemos mais do que temos. Sempre achamos que o próximo está nos devendo alguma coisa. E se você, meu irmão, é assim, você é alguém que as pessoas têm dificuldade de se relacionar. Ninguém gosta de se relacionar com alguém que está o tempo todo com aquele ar de cobrança, com aquele ar de que você está devendo alguma coisa para ela. Então não é. A Bíblia diz o seguinte, nós devemos apenas uma coisa uns aos outros. A Bíblia diz, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor. E você aí que acha que o outro te deve, avalie. Eu quero chamar você para avaliar. Avalie se vale a pena você colocar no seu coração rancor, ira, mágoa, por coisas tão pequenas. Vale a pena. Se são coisas pequenas, perdoa. Se não são, se te feriram de verdade, meu irmão, faça o que a Bíblia manda. Vai até a pessoa diretamente. Fale com ela. E se ela te ouvir, você ganhou seu irmão. Pronto. É isso. Não há, meu querido irmão, desculpa para nós. Devemos qualquer coisa um ao outro. A Bíblia diz para a gente dever apenas o amor. Então, continuando, uma vez que a gente sabe que não é pela nossa justiça, o texto vai nos dizer, vai nos lembrar, o Senhor vai lembrar o povo aqui de Israel, que não era pela justiça e por que não era. Aqui o texto Moisés vai relembrar aquele episódio, onde durante 40 dias e 40 noites ele passou na presença de Deus, a pedido dos próprios líderes que tinham medo de estar com o Senhor. Falaram, Moisés, vai, ouve, e tudo que o Senhor disser, nós faremos, nós obedeceremos. Era o casamento, o povo ficou santificado, ataviado, esperando lá embaixo Moisés descer com aquilo que o Senhor iria orientar. O Senhor escreveu com seu próprio dedo nas duas alianças. Olha aí no versículo 11, ao fim dos 40 dias, 40 noites, o Senhor me deu 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E assim que ele entrega, o Senhor diz para Moisés assim, Moisés, levanta, porque o povo que você deixou lá, que eu tirei do Egito, já se corrompeu cedo e se desviou do caminho que lhes ordenei. E fez uma imagem fundida. Você lembra? Eles tiraram o ouro que eles haviam recebido dos egípcios por ordem de Deus. Esses ouros, essas joias, serviram para fazer um bezerro, diante do qual eles se prostraram. Quando Moisés viu isso, ele ficou irado, desceu do monte, quebrou as tábuas da aliança, acusou o povo de adultério, fez o povo ser humilhado, ele queimou aquele bezerro, reduziu ao pó, fez o povo beber a água com aquele pó daquele bezerro, para mostrar que eles haviam ali adulterado contra o Senhor. Mas ele não conseguiu mais unir o povo em relação ao Senhor.
ao ponto dele ter que dizer assim, olha, quem é do Senhor passa para cá. E houve 3.000 homens ali que estavam dispostos a morrer por aquele ídolo que havia sido criado de acordo com a sua projeção. Que história triste, irmãos. No dia do casamento, o povo adultera. Difícil perdoar, né? Somente Deus, irmãos, para perdoar algo neste nível, neste sentido. E aí o que o Senhor diz para Moisés? Falou assim, olha, deixa que eu destrua esse povo e de ti vou fazer uma nação melhor e mais forte. E aí Moisés, ele passa mais 40 dias e 40 noites diante do Senhor, orando. Ele não comeu pão, diz o versículo 18. Tive perante o Senhor, não comi pão nem bebi água por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Pois ele temia que pela ira do Senhor ele pudesse destruir. O Senhor se irou muito contra Arão, e a Bíblia diz que o Senhor também queria destruir, mas o que aconteceu? Moisés diz, mas orei também por Arão ao mesmo tempo, versículo 20. Porém tomei o vosso bezerro que tinha feito, queimei, esmaguei, moendo, até que se descesse em pó e lancei na água, e eles beberam daquela água. E aí, Moisés vai lembrar. Lembra? No dia do casamento vocês adulteraram, vocês não são retos de coração. Lembra? No dia que o Senhor levou vocês com a mão poderosa, dando todo o sustento de dia, de noite, com maná, com água, jorrando de pedra, com cordonizes vindo de todas as partes, com tudo que vocês precisavam. O Senhor levou vocês, manifestou sua presença, construiu o tabernáculo, mostrou sua glória, levou vocês ao limite ali para que vocês tomassem a terra prometida. O que vocês fizeram? Vocês retrocederam. Por quê? Porque vocês não creram no Senhor. Versículo 23 mostra que eles foram em Cades Barneia e foram rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus e não creram e não obedeceram. Rebeldes foram contra o Senhor desde os dias que vos conheci. Moisés está dizendo, vocês são rebeldes. Então, meu querido irmão, faça uma avaliação de sua vida. Quantas vezes você já traiu o Senhor? Você pode dizer, o pastor nunca traiu o Senhor. Traiu. Você, inclusive a Bíblia diz que esse tipo de traição é um adultério espiritual. Porque o Senhor é o nosso esposo, é a nossa herança, é aquele com quem nós temos um compromisso. Quando eu digo, eu chamo Jesus de Senhor e faço o que Ele não mandou, eu estou negando. Eu estou traindo a Deus. Então, meu querido irmão, nós todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós nos prostituímos ante a deuses que nós construímos de acordo com as nossas próprias vaidades. E quantas são as vezes que o Senhor nos ordena avançar, nos dá tudo o que precisamos, todas as provas para que nós possamos avançar. E nós retrocedemos porque somos covardes, não cremos no poder de Deus, cremos apenas naquilo que vemos. Isso entristece o Senhor. Se o Senhor olhasse para isso, irmãos, nenhum de nós seria salvo. Mas por que o Senhor nos salva? Porque nós temos um intercessor. E esse intercessor não é Moisés. Aqui é Moisés no texto da história, mas ele aponta para Cristo. Diz aqui o texto que Moisés prostrou-se perante o Senhor 40 dias, 40 noites, depois ali do povo ter falhado, novamente, num período de prova. 40 dias significa prova. Moisés se prostra diante do Senhor, e ele ora ao Senhor dizendo, Senhor Deus, não destrua esse povo, não destrua. Porque, Senhor, os egípcios vão dizer que o Senhor tirou e não pôde conduzi-los, introduzi-los na terra que tinha falado. E que o Senhor, por não poder lidar com esse povo, o matou no deserto. Todavia, Senhor, eles são teu povo, a tua herança que tiraste com a tua grande força e com o braço estendido. Moisés ora porque sabe, lá no fundo, que o Senhor tinha um amor grandioso e imensurável por esse povo. E assim, meu querido irmão, eu e você não somos salvos porque merecemos. Os nossos desafios transpõem as nossas capacidades. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Nós não podemos mudar a nossa natureza. Assim como um leopardo não pode mudar sua pele, nem um tigre, nós não podemos mudar o que somos. Somos pecadores. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quem é que muda a nossa natureza? Quem é que derrota o gigante que nos afronta, que é o pecado? É o próprio Jesus Cristo. Jesus, o que é impossível ao homem, é possível a Deus. Deus vem, Cristo vem e derrota o gigante na cruz. Tira de nós esse peso imenso do pecado. Mas não podemos esquecer e ficar vaidosos achando que Deus nos salvou, como eu já vi dizendo. Não, Deus me salvou porque Ele viu que eu ia ser bom. Não, eu tomei a decisão, sabe? Eu escolhi ser assim, melhor. Não, meu querido irmão. O que acontece na sua vida é graça de Deus. Graça é favor imerecido. Você é salvo exclusivamente pela graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo nenhum sequer. Eu e você somos povo de coluna dura. Traímos a Deus todos os dias. Hoje você traiu a Deus, eu também. A gente faz isso no pensamento, na fala, na ação. Graças ao Senhor, porque nós temos da parte dele misericórdia, irmãos. Quantas vezes nós retrocedemos com medo, com preguiça, com receio de perder o conforto que temos, sem saber que o real conforto está no fato de obedecermos ao Senhor. Longe do Senhor não existe paz. Então, diante daquela situação que a gente acha que vai trazer para nós algum peso, a gente retrocede. Isso entristece o Senhor. Mas ainda bem, irmãos, que nós temos um Cristo, não Moisés, um Cristo que sofreu por nós, que experimentou na cruz o maior de todos os desertos, a maior de toda a prova, de ter sido separado de Deus por amor a nós. E hoje, ele tendo vencido a morte, pagado o preço pelo nosso pecado, que é a morte, tendo vencido a morte, está à destra de Deus, de onde intercede por nós. Intercede dizendo, Senhor, olha, tem paciência com eles. Eu sou a propiciação pelos pecados dele. Eu paguei o preço, está pago. E eles são teu povo, eles são tua herança. O Senhor mesmo me mandou para lá, como Jesus disse, para resgatar todos os que o Senhor me deu.
E nenhum dos que o Senhor me deu se perdeu. E eu dei a minha vida para reavê-los. O Senhor Cristo, nosso Salvador, nosso único e suficiente mediador, intercede por nós. É por isso que nós somos salvos. Meu querido irmão, pode descansar tranquilo hoje, dormir tranquilo. Porque você pode perguntar assim, eu posso ter certeza da salvação? Pode. Ah, mas eu sou duro, tenho a coluna dura, eu sou teimoso, eu não tenho fé, eu sou pecador. Muitas vezes eu sou idólatra do meu querer, eu idolatro as minhas vontades, eu me rendo à minha carne. Meu querido irmão, isso é um gigante mesmo. Miserável homem que somos. Quem vai poder nos livrar do corpo dessa morte? A resposta é Cristo. Ele pagou o preço por nós e ele intercede por nós. Tudo aqui que está escrito na Bíblia, a Bíblia mesmo afirma que está escrito para que a gente não peque. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele está lá orando por nós, está lá intercedendo por nós. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e ele é a garantia, meu querido irmão, que o preço está pago. E existe um penhor ainda, que é o Espírito Santo, que habita em mim e em você. E é o penhor da nossa herança, aquele que vai nos habitar até aquele dia glorioso, para que nós tenhamos essa certeza, por esse consolo divino do Espírito Santo, de que um dia nós nos encontraremos com o Senhor, para herdar a terra que Cristo comprou com seu sangue. Falei demais, meu irmão. Amanhã nós continuamos mais um capítulo, amanhã do Deuteronômio 10. Um grande beijo e até lá.